Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos esquecer. Outras não. Entre as que nós precisamos esquecer, está muitas vezes as ofensas, esquecer o mal que te fizeram. Naturalmente o esquecer aqui está ligado não a um esquecimento de não lembrar-se mais, mas um esquecimento resultante de ter resolvido aquele problema. Como? Perdoando, por exemplo. Por exemplo, se você tem um problema com o seu vizinho, imagine que chegaram às vias de fato e os dois se estapearam, mas nada como o tempo. Passam-se 30 anos dessa briga. Você não lembra mais do vizinho, não lembra de briga, você mudou-se para Manaus e o vizinho para Porto Alegre. 30 anos se passaram, é muito tempo. Você se aposenta e vai gastar o seu rico dinheirinho numa viagem à França, a Paris. E num domingo ensolarado de primavera, você sobe a Torre Eiffel para ter aquela visão panorâmica de Paris. Quando o elevador da Torre Eiffel, lá no último andar, abre, você coloca o pé para fora, quem que você vê? O vizinho de 30 anos atrás, que você não lembrava mais que existia, está ali sorrindo para você. Você tinha esquecido, acabou de lembrar-se. Você quer empurrar o vizinho para baixo, o vizinho quer empurrar você para baixo, porque os dois esqueceram, mas não perdoaram. Então, quando nós falamos espiritualmente esquecer, não é um esquecimento fruto do Alzheimer, mas é um esquecimento fruto de resolver aquele problema. Então, existem coisas como essa que nós precisamos esquecer. Mas hoje, eu não me esqueci. O tema é outro. É coisas que nós não devemos esquecer. Importantíssimo se lembrar delas, todas coisas simples, mas muito importantes para a sua felicidade espiritual. Primeira coisa que você jamais deveria esquecer: 4 palavras. O que passou, é tão óbvio que você já completa. 4 palavras. O que passou, passou. E ponto final. Não tem como voltar ao passado, a não ser no presente, pensando nele, mas no presente. Ninguém consegue voltar à Segunda Guerra Mundial e mudar o destino da Segunda Guerra que já aconteceu. Ninguém consegue. Eu vou voltar ao passado, só em filme, não tem aquelas máquinas do tempo que a pessoa entra e volta no passado e altera o destino. Tem como máquina do tempo? Não tem. O que passou, passou. Se eu bebo um copo d'água, não tem como desbeber. Concorda? Se alguém bate o carro, puxa vida, mas se eu não tivesse virado essa rua, né, eu não ia bater. Então tem como desbater. Ele volta um dia para o passado e não passa naquela rua. Tem como isso na prática? Literalmente impossível. Então o que passou, passou. O que eu estou falando? Aquela história de, eu podia ter amado mais. Conhece essa história? Eu podia ter amado mais. Não podia, você amou o que podia naquela época. E você nem queria, talvez você até podia, mas não quis. É a mesma coisa que pegar um bilhete de Mega Sena depois do sorteio e falar, se eu tivesse jogado 40 em vez de 50, eu teria ganho. Se tivesse, não paga prêmio nenhum. Isso é uma ilusão da sua mente. Você não jogou porque não jogou. Então o que passou,
Passou. Não tem como voltar atrás. Ah, Camolese, e o karma? E a lei da ação e reação? Ué, mas isso não vai para trás, só está indo para frente. A reação, porque a ação foi no passado, a reação no presente. O karma, entenda bem, ação e reação, quem chamou assim foi André Luiz. Causa e efeito, quem chamou assim foi Allan Kardec. Karma, quem chamou assim há 5.000 anos atrás foram os indianos, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O karma, vamos chamar assim, a reação, o efeito, você experimenta no presente. Ele é fruto do passado em matéria de causas, mas nunca de efeito. O efeito sempre é no presente. Então, no fundo, você está enfrentando o que fez e não tem como fazer no passado coisa diferente, mas no presente você fazer melhor. Por que eu estou falando isso? Para liquidar um sentimento que você muitas vezes carrega, remorso. Passado mal resolvido. Muito das depressões, muito, não é tudo. Porque depressão, já fiz palestra aqui sobre ela, ela é sujeita a muitas variáveis. Mas muito, pelo menos nem que for para piorá-la da depressão, está ligado a um passado mal resolvido, ao remorso, ao complexo de culpa. Isso atormenta muito as mentes. Muita gente, mas é mais gente do que você imagina, sofre por causa disso. Mas você tem que entender que o que passou, passou. Ai, mas se eu tivesse estudado mais no passado, se eu tivesse feito, você não fez, não queria fazer, não era. Qual que é o erro da pessoa? A pessoa pega a cabeça de hoje, quem você é hoje, 2022, e coloca num corpo de 1985. Você pega como você vê a vida hoje e viaja para o passado como se fosse você no passado. Você hoje é uma pessoa diferente. Hoje você faria diferente. Você tem até a chance de fazer, porque sempre nós podemos fazer alguma coisa. Se eu não posso mudar o passado, o presente eu posso. Sim ou não? Eu posso encerrar a palestra. Falar, muito obrigado, não quero mais. Tchau. Pronto, eu posso. Como eu posso falar até meia-noite. Duvide para você ver, se isso daqui não acaba. Bom, então, mas é no presente que eu posso fazer. É no presente que eu posso. Você entende que o presente está nas suas mãos? No presente. Nós podemos fazer uma oração ou xingar alguém. O presente, você pode tudo. Mas no passado, aí você já não pode mais nada, porque você já podia e fez ou não fez. E se fez ou não fez, acabou. Acabou. Então hoje você pode fazer alguma coisa. Qual que é o nosso objetivo em relação ao passado? Aprender com o passado, com os acertos e os erros, e nos tornarmos melhores. Esse é o objetivo. Então, primeira coisa que você jamais deveria esquecer, 4 palavras. O que passou, passou. Então você resolve o passado como? No presente, perdoando. Aquela pessoa me magoou, que já foi, me magoou, me ofendeu, o meu pai não me deu todo o amor que eu merecia, minha mãe não deu toda a atenção. Você vai perdoar. Não tem como você voltar ao ventre da sua mãe, não tem como você ser criança de novo para o seu pai te segurar e você bater um papo com ele e orientá-lo. Não tem como. Eles eram o que eram e fizeram o que podiam. Você era o que era, passou pelo que precisava passar e fez o que pôde. Mas hoje você é uma pessoa diferente, você pode passar por situações melhores e você pode fazer alguma coisa com toda certeza. Estou querendo liquidar o passado. Por quê? O presente já tem as suas dificuldades naturais, tem ou não tem? Você nunca passou por problema na vida? Você não tem alguns problemas passando? Tem, a gente sempre passa por problemas, por desafios. É ou não é? O presente, você está de máscara, para te lembrar no presente que ainda a gente tem uma pandemia, está melhorando, vai passar logo, se Deus quiser, mas para você ver como a gente teve um problema. Essa casa ficou fechada 2 anos, praticamente. Essa é o mundo, né? Ficou fechado 2 anos. Então, no presente, nós já temos um monte de problemas. Você tem um monte de desafios. Ser quem você é, só você sabe o preço que você paga. Mas não bastasse isso, você desanda a trazer mais problema do passado, o presente começa a ficar insuportável.
Você já tem um caminhão de tijolo para descarregar. Você começa a trazer caminhão que não acaba mais do passado no presente, você nunca termina a tarefa. Você começa a ficar cansado demais, você fica com aquela sensação de incompletude. Você tenta, mas quanto mais você resolve, mais problema aparece. Então, para encerrar a primeira coisa, 4 palavras. O que passou, passou. Lembre-se sempre disso. Ai, mas se eu tivesse casado com um marido diferente, eu não teria, é o demônio que eu casei, é o demônio. Mas ele tinha, no seu entender daquela época, a cara de príncipe encantado. Era um anjo do Senhor, era ou não era? Era uma promessa de Deus te abençoando. Você viu 10 anos depois que é o Satanás, mas na hora era o príncipe encantado. Na hora, o que vale é o momento, é aquele instante, porque você é o que é, acabou. Então, para encerrar mais uma vez, que eu quero passar, jogar uma pá de cal em cima disso mesmo. O que passou? Passou. Nunca esqueça isso. Deixa eu beber um copinho d'água. Tá certo. Está transmitindo por onde? Está gravando para colocar no YouTube essa semana. Ah, nem está ao vivo? Não. Ah, o bom é ao vivo. Eu gosto, minhas transmissões são ao vivo. Vai para o YouTube. Então, quando você no futuro nos assistir, é ou não é? No futuro, ele vai assistir, já não estou mais aqui. Vai ver, ele assiste, cadê o Camolé? Ah, o que fez? Morreu uma semana atrás. Ué, mas é ou não é? Ué, mas quem garante? Então veja como o tempo é uma coisa, já que falamos de futuro, segundo item. Primeiro, o que passou, passou. Segundo, aí já são 5 palavras. O futuro não te pertence. Vou repetir que é bem difícil. O futuro não te pertence. Pertence? Para não, Camolés, pertence. Vamos imaginar que você tem uma máquina do tempo. Vamos imaginar, só imaginando mesmo, viu? Porque na prática, e você vai lá e você vai para hoje é dia 19, 20. Olha eu com problema de tempo. 20. A gente fala de tempo, fica perto de 20. Você consegue voltar a tempo de terminar a palestra aqui com uma foto do jornal de daqui uma semana? Falando, eu fui uma semana para frente, tirei até uma foto na banca, falei, espera um pouquinho que eu tenho para voltar a tempo da palestra do Camolés para provar que tem como ir para o futuro e voltar para o presente. Você consegue, não? Não. Então o futuro nunca chegou. Nunca chega. Ah, Camolés, como não chega? E amanhã? Não chega? É amanhã. Não, mas e quando amanhã chegar? Aí, bem, não é futuro, é presente, porque chegou. Futuro é aquilo que está para vir. Futuro é aquilo que não chegou, porque se chegou, muda de nome. Aí chama-se presente. O dia 21 é chamado também como amanhã, mas o dia 20, como é que ele é chamado? Hoje. 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 Então hoje você tem o hoje. O hoje. O amanhã não te pertence. Não tem como sofrer pelo amanhã. Embora a humanidade sofre muito. Como se chama excesso do amanhã? Ansiedade. Só que até para ter ansiedade você tem que ter num tempo chamado presente. Então, quando eu falo para você largar o passado, a gente está tentando resolver remorso, frustração. Quando a gente fala para você esquecer o futuro, estamos resolvendo o que? A ansiedade. Deixe, isso não te pertence. Isso não te pertence. Não é seu. Não é seu. Mas já a cada dia bastam as suas preocupações. Não, isso é bíblico, Jesus que falou, e não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia bastam as suas preocupações. O que ele está falando? Esqueça o futuro. E eu mando você lembrar, o amanhã não te pertence. Isso você não deve esquecer, então não sofra. Amanhã é amanhã. Porque senão você não aproveita o hoje. E se você não aproveita o hoje, você não aproveitou nada na sua vida. Porque o amanhã, a suposição, é uma ilusão, talvez, é um talvez.
Foi feita pesquisa no Brasil para se estabelecer, no dia da semana, qual o melhor dia da semana entre segunda e domingo para os brasileiros. Que dia que o brasileiro é mais feliz, mais alegre, mais contente? Quando? Sexta-feira. Você fala, mas como sexta? O bendito trabalhou a semana inteira, está morto, está só o pó da rabiola, como diz. Está morto de cansado. Mas porque amanhã, ele vive da expectativa e não da realidade. Toda pessoa que vive da expectativa e não da realidade, vive da ilusão, porque a expectativa pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Não tem viagem cuja expectativa foi infinitamente melhor do que a realidade? Era uma bomba a viagem que você fez? O hotel era de 8ª, choveu, nevou, não é? O pneu furou, o avião pegou fogo. Tem aquela história que é uma história... Tem ou não tem? Tem gente que conta histórias assim, e você imaginou que era maravilhoso, que era lindo. Então sempre é uma suposição. Talvez você esteja imaginando uma coisa maravilhosa e seja um filme de terror. Ganhou sexta-feira. O melhor dia. E o pior? O pior dia? Domingo. É o dia oficial da depressão. Domingo. Domingo. Por quê? Mas calma, é domingo, você pode acordar a hora que quiser, a maioria não trabalha. Pode acordar tarde, almoçar tarde, descansar tarde, depois que você almoçou, comer deitado, pode fazer o que quiser. Assim. Mas por que é ruim? Ué, vai acabando o Fantástico, vai tocando aquela musiquinha, a perna vai ficando molinha, vai dando um vazio, não é? Parece que os obsessores começam a chegar uma tristeza, aquilo vai dando uma amargura no coração e começa a ficar triste, angustiado. Por quê? Porque amanhã é segunda-feira. Ele está sofrendo por causa do domingo ou por causa da manhã? Por causa da manhã. Você tem noção? É que a gente tem esse sofrimento meio que automático, não só domingo. Quanta coisa resultante da ansiedade você já sofreu à toa? Porque todo sofrimento em relação ao futuro é um sofrimento que não tem razão lógica de existir, porque não está acontecendo nada. Mas amanhã eu irei passar por uma cirurgia. Está passando hoje? Não. Então não está acontecendo nada aí. Hoje não está acontecendo nada. Mas pode ser, bem, pode ser que caia meteoro e apareça dinossauro no mundo de novo. O que acontece de coisa nesse mundo, o tal do pode ser, é a mesma coisa que eu sair de casa e falar, eu vou para a palestra, na Aparecida Castelli, mas pode ser que eu bata o carro, pode ser que eu enfate no caminho, pode ser que aconteça um assalto no centro, pode ser que acabe a luz na hora da palestra. Se eu começar a desandar, a ver as possibilidades do pode ser, você sabe quando eu saio de casa? Nunca. E mesmo em casa pode ser que ainda caia um avião e eu morra lá dentro. É ou não é? Que avião em algum lugar cai. Então se você desandar, começar a viver, mas pode. Eu não estou falando que não pode. Mas você tem que esperar o avião cair primeiro. Até para chegar no além e falar, morri, o avião caiu em casa, mas eu fui feliz até o dia que o avião caiu. Agora, a pessoa ser infeliz esperando um avião que nunca caiu? Mas eu falando, um dia pode cair, um dia nunca caiu, estou com 90 anos, infeliz, esperando a desgraça acontecer. Embora pensando tanto nela, acho que talvez caia, não é? Que vai ser um para-raio Não tem gente que é assim? Então, o futuro não te pertence. É a segunda coisa que você não deve esquecer. Recomendação de Jesus. E não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? A cada dia basta o seu mal, ou em algumas traduções, bastam os seus problemas. Terceira coisa. Sorrisos são contagiosos. Lembre-se disso. Eu sei que você está de máscara aqui, mas mesmo de máscara dá para saber se você está de cara feia ou não, porque a gente sorri muito com os olhos. Sim ou não? Você acha que não mexe os olhos, só mexe a boca? Não, mexe toda a expressão. Você vê aqui que você sabe se você fazer a cara feia ou sorrir, eu sei na hora. E uma hora a máscara também, né? A gente não fica de máscara, vai usar.
Elas caem em todos os sentidos. Materialmente, mas também em matéria de personalidade, onde usa-se a máscara, que é aquilo em que a gente aparece. Fiz uma palestra uma vez sobre isso aqui também, as máscaras da nossa existência. Já faz muito tempo. E ela também vai com o tempo, cada um revelando quem é, nada como o tempo. Portanto, lembre-se sempre, sorriso é contagioso. Camolese, eu não gosto de sorrir. Eu não gosto de sorrir. Aprenda, se esforce. Porque nós vivemos em comunidade. Diz Emmanuel que não nascemos para viver isolados. Nós nascemos para viver uns com os outros. Se esforce para sorrir mais. Você não sabia andar quando você nasceu. Mas você aprendeu. Você não saiu falando da maternidade. Vamos então, mamãe querida, para casa, onde terei nessa existência a grandeza de uma vida. Você não falava. Mas você aprendeu a falar. Você aprendeu a caminhar. Você aprendeu a não usar mais fralda. Você aprendeu um monte de coisa na sua vida. Sua vida é um eterno aprendizado. Você aprendeu a ler e escrever. Aprenda a sorrir. Porque na tarefa do bem, se a gente vai de cara feia, porque vai ver a pessoa tem cara feia. É a cara dela. Você fala, faça uma cara melhor. Note que eu não estou falando, faça uma cara melhor. Porque vai ver a cara dela é daquele jeito. E a pessoa fala, não tem jeito, é a minha cara. Aí eu vou brigar com ela. Eu estou pedindo para sorrir. Não para fazer uma cara melhor, porque vai ver aquela pessoa está prejudicada. Eu não é. Nessa existência, não tem como. A cara dele é feia. Tem gente que tem cara feia. É dele. É dele. Já aconteceu. Verdade, eu dou testemunho. Já aconteceu de eu fazer palestra e a pessoa olhar para mim com cara feia a palestra inteira. Eu falei, vai me matar quando terminar. Ele vai puxar uma arma. Eu não vou chegar vivo no final. Quando acabou, ele foi o primeiro que veio. Eu falei, é agora. Eu não falei? Ele olhou. Falei assim, linda palestra, adorei. A melhor palestra que eu já vi. Ele amou a palestra, ele adorou. Aí eu percebi que a cara dele era daquele jeito. É cara de matador, sabe? Cara de pessoa que... Tem gente que tem cara de matador. Você fica com ele e fala, vai matar, ele vai matar. Isso é cara de pistoleiro. Mas ele é um doce. Então não estou falando para mudar a cara. Estou falando para você sorrir. Sorria. Porque quando nós não sorrimos e pegamos o oposto e fazemos a cara feia, as pessoas que convivem conosco se armam contra. Não arma aqui material, mas se arma psicologicamente, sabe? Se você vem com uma cara... Se eu entro aqui de cara feia e começo a fazer a palestra meio que... Você vai ter a sensação que eu estou com raiva de você, que eu estou aqui forçado, que eu não queria estar. É um evangelho que não é bom nem para mim que prego. Olha a cara que ele está fazendo no sentido de cara feia, sendo duro, humilhando os outros. É um evangelho que não salva nem o pregador. Então sorria um pouco, não é ficar dando gargalhada da desgraça, não é isso, mas aquele sorriso de simpatia. Sorria, ajuda muito. É que nós vivemos num mundo ainda doente. Fisicamente, nós temos muita doença, tanto que precisamos de hospital. Tem um hospital do lado aqui. Fisicamente a gente é muito doente ainda. Mas também espiritualmente, também psicologicamente. Faça o teste. Amanhã você escolhe uma praça, para fazer de dia isso. Escolhe uma praça, perto da sua casa. Qual? Qualquer uma. Você vai na praça, vai encostar numa árvore ou num poste. E vai fazer uma experiência. Alguém que vai passar e que você nunca viu, você vai fazer cara feia para ele. Você não vai ter pensamento ruim, nem falar nada. Só cara feia, mas forçada. Tá bom? A pessoa está andando assim, você faz aquela cara feia para ele, cara feia, ele vai olhar para você e nem vai dar muita atenção, ele vai olhar assim, ele nem liga. Porque o patrão faz cara feia para ele fez cara feia para o cachorro fez cara feia para a mulher dele. Um monte de gente tem cara feia, ele está acostumado com as caras feias do mundo, o mau humor do mundo, né? Ele está acostumado. Aquilo ele não vai perder o dia. Ainda mais que você não xingou, você não falou nada, foi só uma cara feia, ixi. Se você for ligar, né, para aquilo ali. Então, mas você fez assim, o oposto do sorriso. No outro dia você volta para a mesma praça. Encosta na árvore ou no poste. Quando passar outra pessoa, você vai sorrir. Fazer o que eu estou falando aqui. Sorria. Só sorrir. Ele vem igual um foguete atrás de você. Está rindo do quê? Eu não é?
Aquilo ali torna-se pessoal para ele. Tá rindo do quê? O que você tá rindo? Eu tenho cara de palhaço. Ele vem com fogo. Se você num trânsito fechar alguém sem querer, porque pode acontecer aquelas barberagens que a gente fechou sem querer, e a gente no carro sorri, como que pedindo desculpa, ele te segue até Santos para tomar satisfação do que você está rindo dele. O sorriso, para quem não está bem, é pior do que um palavrão. Mas é porque ele está doente. Continue sorrindo, sorria. Sorrisos são contagiosos. Os sorrisos são contagiosos. Então sorria mais. Ah, mas eu não tenho. Force o sorriso no início. Seja cordial com as pessoas. Imagine alguém que está chegando a essa casa, o que ele espera de um trabalhador? Que esteja sorrindo para ele, que diga boa noite. Trabalhador que faz cara feia, que não dá boa noite, que não dá nada, devia ter ficado em casa, porque ele é o cartão de visita da casa. Se eu vou tomar passe no local que eu não conheço, todo mundo de cara feia, ninguém me dá boa noite, falou, Jesus amado, qual é o nome do guia dessa casa? É ou não é? Afe Maria, é ou não é? Porque aqui todo mundo está com raiva da vida, raiva de estar trabalhando, raiva de estar aqui, raiva de tudo. É lógico, quando você está feliz, alegre, o que você faz? Sorri. Sorriu ou não sorri? Sorri, gostei, que ótimo. Mas quando você está com depressão, triste, angustiado, nervoso, sozinho, acabado, traído, abandonado, você fica rindo? Não, você faz o oposto. Agora, se eu venho dar passe com cara de traído, abandonado, infeliz, miserável, o cachorro que caiu da mudança, você já pensou tomar um passe com uma pessoa dessa? Você entra bem e sai morto, ou não é? Então sorria! Sorria. Cito Chico Xavier. Tem a foto dele lá. Chico sorria muito. E olha que cheio de problema, hein? Um monte de problemas. As pessoas que o buscavam, não buscavam porque ganhava na Mega Sena e não sabia o que fazer com o dinheiro. Ai, não tenho ninguém na minha família que morreu. Até hoje, Chico, não tenho um parente, nada. Mas atravessei o Brasil só para bater um papo com você. Não tenho. As pessoas tinham parentes encarnados. Ele era uma ilha, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Chico Xavier era um pedaço de gente cercado de problema por todos os lados. Ele tinha tudo para chorar. E eu o vi chorando algumas vezes. Mas a maioria do tempo ele sorria para que a pessoa sentisse acolhido. Ele não fazia cara feia para ninguém. Ele tomava cuidado sequer de bocejar. Em 92 anos de vida, não há registro de um amigo, uma foto, um vídeo, alguém que possa dar o testemunho que viu Chico Xavier bocejando uma única vez. Fazendo isso, ó. E você acha que ele não se cansava, dormindo 2 horas, 1h30 por noite, atendendo gente até às 7 da manhã e saindo correndo para trabalhar sem faltar? Trabalhar a vida inteira e nunca apresentar um atestado médico? Infartar 3 vezes como ele infartou, sempre nas férias? Você acha que ele não teria motivo para bocejar? O que ele fazia para não bocejar? Beliscava as pernas dele eram roxas. Quando vinha o sono, ele dava vontade de bocejar, ele beliscava, porque a dor do beliscão sobrepõe a vontade do bocejo. O cérebro começa a concentrar em outra coisa. Um dia você faça só uma vez. Que eu não quero ser culpado do roxo que vai ficar, e você vai na delegacia e fala que foi eu que fiz a distância. Eu não. Ah, e esse roxo? Foi o Camolese lá do... É por sua conta. Mas um dia que você for bocejar, belisque com força, para você ver se a sua preocupação não vai ser outra, vai ser concentrar na dor na perna. Olha o cuidado dele. E ele falava, eu não tenho direito de me mostrar cansado perante as mãezinhas que atravessam o Brasil inteiro em busca de mensagem. Eu não tenho esse direito. Você não vai fazer isso. Mas estou pedindo pelo menos para sorrir um pouco mais. Sorrir um pouco mais. Então esse é o terceiro. 4. É rapidinho, são 72. 4. Brincadeira. O 4º item é: pensamentos positivos atraem coisas boas. Repetindo, pensamentos positivos atraem coisas boas. O recíproco também é verdadeiro, o oposto. Eu tenho um amigo, ele jura
de pé juntos, e ele te explica, ele fala muito bem, que ele atrai bêbado. Verdade. Te apresenta, ele é daqui, não do centro aqui. Ele jura de pé junto, e ele faz palestra para te explicar que ele, onde vai, atrai bêbado. Ele colocou na cabeça que ele atrai bêbado. Mas como que é isso, irmão? Eu atraio bêbado. Ele te jura, pois ele fala o seguinte: se eu for no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, eu vou sair daqui de São Bernardo, eu vou assistir um jogo Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro, no Maracanã, 150 mil pessoas no estádio, e eu. Ele fala, se entrar um bêbado, adivinha ao lado de quem o bêbado vai sentar. E ele jura de pé juntos que é ao lado dele. E possivelmente ele não está falando, ele não está mentindo. É que o bicho tem um poder magnético de atração de bêbado tão forte. Ele colocou na cabeça que ele atrai bêbado, ele crê naquilo. Ele tem uma fé inabalável, ele fala para os outros, ele conta. Aquilo tem gravado no DNA dele, na alma, no perispírito, escrito, eu atraio o bêbado. Ele crê profundamente. Meu irmão, entra um bêbado e fala ao bêbado. Não falei ao bêbado, olha lá vai o bêbado olha para ele. Ele olha para o bêbado. O bêbado fala, vou sentar ao lado daquele rapaz ali. Isso por mal funciona. O duro é que degrau de escada a gente nunca toma no primeiro ou no último. Degrau que sobe pode ser o degrau que desce. Por isso que a nossa quarta regra é pensamentos positivos, porque só pensamento, dependendo do que você tem, o que você tem atrai o que você não quer. Pensamentos positivos atraem coisas boas. A gente tem que aprender a ser positivo. Por quê? Aí eu volto lá no primeiro item da palestra explicando. Você já tem problema suficiente nessa existência. Já não está bom. Já são grandes. E outra coisa, você não sabe os que vão chegar ainda. Né? Porque a vida reserva muitas surpresas. Você planejou na sua vida a pandemia? Em 2019, lá no Natal, você falou, olha, está lá, vai vir uma pandemia em março, vou ficar 2 anos sem ir no centro, 2 anos sem faculdade, 2 anos sem... Você planejou ou não? Não, ninguém planejou. Então, a vida reserva muitas surpresas. Você, sendo uma pessoa otimista, você começa a focar naquilo que você realmente precisa e quer. E não naquilo que te incomoda. Se eu tenho uma depressão, e eu só fico focando na depressão, eu estou me concentrando só no quê? Na depressão. Eu estou me concentrando na cura dela? Não necessariamente. Eu posso ficar aqui contando, eu tenho depressão. A minha, aí já chama dela, a minha depressão, isso e aquilo é minha depressão, porque eu tenho depressão, porque a depressão está me acabando. Eu não estou desmerecendo quem tem, mas estou dizendo que você precisa ser positivo e ir atrás da cura, do tratamento, da luz, para você poder sair dessa treva existencial. É que nós fomos treinados a pensar as coisas para dar errado. Nós não somos positivos. Nós fomos ensinados a pensar as coisas para dar errado. Eu já fiz uma palestra aqui uma vez sobre isso. Me recordo que eu falei, isso vem desde criança. Quando eu era criança, em Votuporanga, onde eu nasci, no interior do estado de São Paulo, morávamos numa casa dos fundos e tinha um corredor comprido, mais comprido aqui que o centro, e tinha um portãozinho na frente, dessa altura, baixinho. Minha mãe ficava com medo que eu pulasse o portão. E aí, minha mãe falava enquanto ela estava lavando roupa, cozinhando alguma coisa, mas e o medo, né? De eu pular o portão, eu estava brincando de carro no corredor, ela falava, menino, não vai lá pro portão. O bicho vai te pegar. Só tinha coisa que não prestava. Minha mãe falava que em Votuporanga tinha um homem que carregava um saco nas costas. Só em Votuporanga tinha esse homem. Era o famoso homem. Adivinha o que o homem do saco colocava dentro do saco? Até hoje, eu tenho trauma de Papai Noel. Eu vejo Papai Noel, eu lembro de quem? Do homem do saco, de Votuporanga, da minha mãe, que já morreu, e não tem como desmentir a história através da boca dela, que aquilo eu gravei. É um negócio, só tinha coisa que não prestava. A gente espera o mal. Eu lembro que eu falei isso aqui, como é música para criança. Para criança. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Como é que você quer que dorme? Por isso que você tem insônia. Cantaram para você e você está esperando a cuca, ou não é?
Mas desgraça é pouco, é bobagem. Nada está tão ruim que não possa piorar um pouco. A música não acabou. Tem mais. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E quem é que está cantando? A canoa virou, vou deixar ela virar. Ele vê a canoa virando, deixa virar e faz o quê? Canta. Esse é bom para ser bombeiro, não é? Vê os outros morrerem, o que você faz? Canta. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O sapo é porco. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. A barata é mentirosa. Eu lembro de uma que a minha avó cantava. Sambalelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. É só de... Quem faz música para criança não é que não gosta de criança, odeia criança. A música pode até começar bem. Vamos dar uma chance também para a gente não fazer uma coisa negativa aqui. A música pode até começar bem. Marcha, soldado. Ai, que maravilha! Cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo. É só desgraça. Aí venho eu e falo, tenha pensamentos positivos. Você vai olhar e falar, mentiroso, sem vergonha, que isso não funciona, não é? Porque você aprendeu a vida inteira. A pessoa passa no vestibular, passou. Vamos pegar uma coisa que deu certo. Passou. Ele olha na lista dos aprovados, o nome dela, lista dos aprovados. Eu não acredito. Ela não acredita, por quê? Porque deu certo. E se deu certo é porque tem alguma coisa que deu errado. Tem alguma coisa que deu errado. Porque quando a esmola é demais, não pode dar certo. Tem gente que começa um relacionamento, o namorado lá é bonzinho, aquela que eu falei, isso não vai dar certo. Mas porque ele é bonzinho por isso mesmo, está escondendo alguma coisa. Está escondendo, vai aprontar, não é? E na hora que faz alguma coisa, eu não sabia, eu não falei, eu sabia. Por que ele sabia? Porque ele estava esperando. Por que ele estava esperando? Porque ele pensava naquilo ali. A pessoa que capota o carro bate, mas não morre. Bateu o carro, não morreu. Em vez de colocar o pé para fora das ferragens, fala, obrigado, Senhor, nasci de novo. Eu não é? Graças a Deus que me livrou dessa. Ele coloca o pé para fora da ferragem, estufa o pé e fala, eu sabia. Bem que eu senti que um negócio diferente aconteceu. Por que quando é desgraça a pessoa sabia? Dificilmente, se alguém abrir a porta aqui e falar, meus irmãos, surpresa para todos os frequentadores dessa casa. Cada um receberá R$500 mil. Olha que maravilha! Você acredita? Olha a risada dela lá. Isso aí é que é Marcelo. Isso nunca. Mas isso é nunca. Por que nunca? Porque é bom demais. R$500 mil assim, tomando passe ganhando R$500 mil, é bom demais. Deixa abrirem aquela porta, 5 homens com capuz, revólver na mão, falando carteira, dinheiro, celular. Você ri dele com aquela risada que você deu pra mim aqui, ou você ri dele e fala, mentira, isso é muito ruim para ser verdade. Você fala isso quando é assaltado? O que você fala? Só faltava eu mesmo. Bem que eu sabia, eu não estava demorando. Por quê? Porque quando é ruim a gente já estava demorando, eu sabia, meio que está esperando. Nunca quando a desgraça acontece, no fundo é surpresa. Porque sempre a gente já esperava um pouco. Então o nosso quarto item é esse. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Pense positivamente. O lado positivo das coisas. Mesmo das tragédias. Para concluir o que eu estou falando, dentro disso, eu cito o nosso querido Chico Xavier. Alguém aqui assistiu um filme chamado As Mães de Chico? Tem alguém que assistiu? Só para saber. Então, é cena do filme. O filme é todo baseado em fatos verídicos. Assista, viu, se você não assistiu. As Mães de Chico Xavier. Vale a pena. Todo o filme é verídico, é baseado em fatos verídicos.
Todo o filme, até o nome dos personagens são verídicos. Tem até uma atriz que é de São Bernardo do Campo, acho que é Vanessa Gerbelli, uma coisa assim, não é isso? Não é isso? E no filme narra uma história verídica. Estou falando sobre agradecer, sobre pensamentos positivos, perdão. Essa moça, casada, tinha um filho chamado Theo. O nome é verdadeiro do menino, Theo. Por uma circunstância do destino, Theo estava com a empregada que cuidava dele para a mãe e para o pai poder trabalhar. E esse Theo estava de bicicleta, com a empregada, colocou ele na bicicleta, para ele brincar de bicicleta lá, a bicicleta caiu, estou resumindo aqui, ele bateu a cabeça e foi para o hospital. E poucos dias depois, ele veio a falecer, ele desencarnou, o Theo. Essa mãe procurou o Chico, isso passou vários anos, o que era muito comum, né? As pessoas que procuravam o Chico, a maioria eram mães, foi, até receber uma mensagem do menino pequenininho. Mas como é que um menino pequenininho, que não sabia ler e escrever, faz uma mensagem? Porque ele faz amparado no mundo espiritual pelos avós, entenda bem, ele que está segurando o lápis e fazendo. Ele está amparado pelos avós, pelos mentores, a moça recebeu cartas, isso estou resumindo aqui, tá? No passado, isso daí de muito tempo. Um dia, na saída do grupo espírita da prece, a mãe do menininho foi abraçar o Chico. Chico olhou para ela e falou o seguinte: minha filha, você agradeceu a empregada que tinha deixado a bicicleta cair. Ela falou, não, de jeito nenhum. Isso eu não fiz, eu a perdoei de coração. Mas agradecer, Chico, eu não agradeci não, por que eu vou agradecer? Eu já perdoei. Mas foi através das mãos dela, dos cuidados dela que ele morreu. Chico disse, pois você deveria agradecê-la. Porque o Theo, de qualquer jeito, seu filho, ia partir para o mundo espiritual. De qualquer jeito. Partiu pelos braços dela e não pelos seus. Você não se perdoaria se caísse de bicicleta com ele. A dor seria infinitamente maior do que a dor de somente ter enterrado, a dor de saber que morreu, porque você deixou escapar, você deixou a bicicleta cair. Agradeça a empregada, minha filha, por ter partido pelos braços dela e não pelos seus braços. Olha a visão de Chico Xavier. O que é isso? É no meio de uma tragédia inenarrável, a perda de um ente querido, a perda de um filho. Perder um filho é, possivelmente, a maior prova que alguém pode ter. Sepultar o próprio filho é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. Eu falo muito em velório. Quando eu vou falar em velório de criança, a vontade que é você trocar com morto de lugar. É a pior dor que alguém pode passar. Você não tem noção. E que você nunca tenha. Porque essa é a pior dor que tem. Sepultar o próprio filho é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. Que você nunca passe por isso. Mas mesmo numa dor miserável como essa, Chico Xavier disse, agradeço. Poderia ter sido pelo braço de outra mulher. Não foi pelo seu. Então, quarto e último ponto. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Essas são as 4 coisas que você jamais deveria esquecer. O que passou? O futuro não te? Os sorrisos são contagiantes. E pensamentos positivos atraem coisas? Acabou. Meus irmãos, meus amigos, antes de fazer aquela bênção, peço licença para dar. Eu faria aqui vários, e passa rápido, né? Você viu, falamos quase 50 minutos. Na saída vai ter uma pessoa que veio comigo para entregar, é o endereço das nossas mídias sociais espíritas. Então tem o endereço do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Spotify, de mais uma mídia aqui que eu não lembro o que é, mas está lá que tem, que é nossa. Então 1, 2, 3, 4, tem 5 mídias.
é a maneira que tem de poder nos achar na internet. Lá você só vai encontrar notícias do bem. Na pandemia, eu fiz mais de 430 lives, só na pandemia. Tem tudo lá. Você vai achar, eu faço oração, continuo fazendo as lives no dia que eu não tenho palestra. Tudo bem? No dia que eu não tenho palestra, eu faço o quê? Faço live. Tem podcast com um monte de assunto. Então, se você puder se inscrever lá. Hoje a mídia social ajuda muito. Um abraço para os nossos irmãos do YouTube aqui da casa, que vão nos assistir no futuro. E quando estiver nos assistindo, será presente para eles. Então vai ser entregue lá. Se você puder levar mais de um, até pedir para a menina separar de uns 5, para entregar para as outras pessoas, para nos ajudar a divulgar. Para que isso? Para que essa pessoa que não conhece a doutrina espírita, não nos conhece, possa ouvir o que você ouviu aqui hoje. É para isso daí. Tá bom? E gratuitamente, né? Porque você vai poder assistir na internet gratuitamente, não cobra nada, de graça. Então, na saída vai ter esse papel, só para você saber o que é. Tem as mídias sociais, o endereço de cada uma delas. Se inscreva no nosso canal do YouTube e posso te garantir, você só vai encontrar notícias boas. Eu faço muitos stories das minhas atividades. Por exemplo, quinta-feira eu vou para Belo Horizonte, eu saio de manhãzinha, vou e volto, vou fazer uma palestra lá e ainda volto, que eu tenho compromisso à noite em São Bernardo. Olha, estou aqui, cheguei, vou fazer, olha aqui. As pessoas vão me acompanhando, eu faço no mínimo, dando tudo errado, 30 stories por dia. Todo santo dia. Tá bom? Fora as lives, então é uma maneira que eu tenho de manter contato. Para encerrar a minha parte e devolver a direção da casa, dizendo mais uma vez que é uma honra poder retornar a essa casa, presencialmente, que nada como presencialmente. A internet é boa, é ótima, mas nada como olho no olho, ou abraçar. Eu fiz 430 lives, chorei muitas delas, foi ótimo, mas nada como essa presença. Isso é insubstituível. Na internet nós temos o longo alcance, mas nada substitui o curto alcance de um abraço bem dado. Não é? E um Deus te abençoe, meu irmão. Para encerrar a minha parte, vamos fazer aquela bênção muito antiga, de muitos séculos atrás, de uma Europa medieval, camponesa, feita ao se despedirem das pessoas que mais amavam. E a bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem em suas costas, impulsionando-o avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida, muitas vezes difícil. Que as chuvas de bênçãos, de paz, de alegria, de amor, felicidade, prosperidade, saúde, longevidade, que as chuvas vindas dos céus sempre caem em abundância nos seus campos. E até nos encontrarmos de novo, numa outra oportunidade, nestas voltas que a vida dá, nas surpresas que a vida tem, que até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro, na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos.